Colossenses capítulo 1, versículos de 1 a 12, diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, e da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e tendes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos revelou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, a herança dos santos na luz. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra lida. Te agradecemos por este momento tão importante, aonde nós vamos ministrar, receber a Tua palavra. Que esta palavra ela possa encontrar um lugar no nosso coração, que possamos sair daqui edificados através dos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Colossenses. Como foi que Paulo escreveu essa carta? Qual o motivo dele escrever essa carta para essa igreja? O que estava acontecendo que Paulo escreve uma carta animando, dando graças e também orando e intercedendo por aquela igreja? É interessante observar que Paulo não foi o fundador dessa igreja, foi Epáfras. Paulo não organizou essa igreja, mas Paulo estava preso no ano 62 depois de Cristo, e ele recebe em sua prisão notícias da igreja de Colossos, e foi Epáfras que fundaram aquela igreja, que pastoreou aquele povo, que leva notícia de como estava a igreja. E Paulo, preocupado com aquela situação, ouve todo o relatório de Epáfras, e agora ele se sente agora na obrigação de fazer alguma coisa pela igreja. O primeiro ponto é que Paulo, ele não foi o pastor daquela igreja, mas ele se preocupou com a igreja. O primeiro ponto é que Paulo, ele ora por aquelas pessoas que ele não conhecia. E aí nós começamos a fazer uma aplicação para nós, que o nosso dever, o nosso interesse deve ser pela obra de Deus, independente por quem seja pastoreado. E Paulo, Roberto, ele escuta tudo o que estava acontecendo naquela igreja, e ele se sente agora comovido por Deus, pelo Espírito Santo, de levar uma palavra de ânimo, de levar uma palavra de esperança
esperança para aqueles irmãos que estavam quase, talvez, fraquejando na fé, naufragando na fé, esquecendo todos os ensinamentos que ele recebera no passado e agora estava entrando nessa igreja grandes heresias. O que estava acontecendo quando Paulo escreve essa carta é que ele vai combater falsos ensinamentos. Se você ler essa carta de Colossenses, você vai entender que é o mesmo contexto do que nós estamos vivendo no dia de hoje. São as mesmas preocupações, são as mesmas heresias, apenas de roupagem nova. Como ele enfrenta aquelas heresias que estavam entrando na igreja? E ele, preocupado, ele precisou fazer alguma coisa. E é uma carta extremamente aplicativa para os dias de hoje, nas igrejas que nós pastoreamos, porque nós temos o zelo, nós temos o cuidado exatamente com os ensinamentos que vêm de fora. E é exatamente isso que Paulo começa agora a combater naquela igreja, são os falsos ensinamentos. A igreja recebeu a palavra, a igreja recebeu o verdadeiro ensinamento, mas alguém estava por trás, talvez não propriamente dentro da própria comunidade, da congregação, mas da comunidade em si, alguém levando outro tipo de palavra e ali adentrando as heresias de Colossos. E o que estava acontecendo? Eram práticas legalistas, promessas místicas, rituais ascéticos, gnosticismo, que a gente vai ver lá na frente, prática da circuncisão, observar calendário judaico, astrologia. Os homens se fascinavam pela adoração às estrelas e eram levados em sentir todas as coisas, que as coisas seriam regidas, talvez pelo destino. E ali tinha também a gnose, o conhecimento privilegiado de alguns. Eles achavam que esse conhecimento era tudo que o cristão precisava para ser salvo. Esse livro ele diz exatamente sobre a suficiência de Cristo, onde as pessoas traziam coisas a mais para que eles pudessem crer na salvação. Eu não sei se vocês já observaram que alguém já falou para você um dia, para que você seja salvo, você precisa fazer isso, começa a colocar rituais humanos, começa a colocar condições na salvação. Vocês já se depararam com essas coisas? Você não é salvo porque você faz isso, isso, isso. Você não pode ser salvo porque você não pratica essas coisas. Era mais ou menos o que estava acontecendo, aonde estava adentrando a igreja essas heresias, querendo substituir a suficiência de Cristo. Cristo ele é suficiente para a salvação. Não precisamos de arranjos, não precisamos de outras coisas que venham talvez a agregar a nossa salvação, a não ser que seja a nossa própria santificação. O que estava acontecendo é que esses irmãos estavam sendo atacados por esta grande heresia na cidade de Colosso. E eu digo para vocês que talvez seja a preocupação, nossa preocupação de tantos pastores, de combater as heresias. Se existe uma coisa que entram nas igrejas, são as novidades, as coisas novas. Não é? Nós estamos vivendo num mundo de coisas novas, novidades. E às vezes isso tem adentrado na igreja através dos louvores, através dos estudos, através das mensagens, entre outras coisas. E às vezes nós ficamos tão encantados e achando que talvez seja um método que a igreja possa crescer. Se existe uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração nessa igreja, é que só existe dois métodos para mim, dois métodos de crescimento para a igreja. O que é que a igreja precisa para crescer? Guarde isso que eu vou falar. A igreja precisa primeiro de ter Bíblia, de ter ensinamentos de Deus. A igreja para crescer precisa aprender a palavra, o que significa, o que quer dizer a palavra para a igreja. À medida que nós investimos nos ensinamentos da igreja, há um crescimento. É a mesma coisa de você não se alimentar e você querer ser nutrido, você querer crescer com saúde.
Então a saúde da igreja está primeiramente na palavra. O que nós estamos aprendendo, o que nós estamos investindo como ensinamento, para que as heresias não entrem na igreja, para que as coisas não comecem a sair do caminho daquilo que é certo. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro ensinamento que é Magdala. Quando nós queremos aprender a Bíblia, quando nós queremos crescer nos ensinamentos. O outro ponto importante é quando a igreja ora, é quando nós entendemos que nós somos dependentes de Deus, é quando, Carlos, a nossa oração ela é levada aos céus, colocando o Senhor como o governador, o rei das nossas vidas. O método, Roberto, é esse de crescimento. Mas às vezes nós estamos preocupados, como é que vamos atrair, como é que vamos crescer. Gente, se fizer isso, a igreja cresce. E Paulo se preocupava, porque entraram naquela igreja heresias, falsos profetas. Eles estavam ensinando que Cristo não era o suficiente para a salvação. Era perigosa heresia que ameaçava a igreja de Colosso. Uma heresia que atacava a supremacia de Cristo naquela igreja. Meus irmãos, olha para aqui agora. Temos que ter muito cuidado com o que nós estamos trazendo para o culto, com o que nós estamos colocando no lugar da adoração a Deus. E às vezes, com boa intenção, nós queremos trazer ali tantas novidades, porque não podia fazer isso, fazer aquilo. Meus irmãos, precisamos ter cuidado, porque se a Bíblia não é suficiente para o meu crescimento e o seu crescimento, nós estamos no caminho errado. Se a vida de oração, uma vida piedosa, não é suficiente para o meu crescimento errado, nós estamos totalmente equivocados. Augusto Nicodemos, ele tem um livro que fala da supremacia e suficiência de Cristo. Ele está relatando o que a igreja de Colosso passava. Ele faz uma explanação e ele diz assim: alguém já disse que a maior lição que se pode aprender da história é que poucos aprendem as lições que ela ensina. Ou seja, geração após geração comete os mesmos erros teológicos dos primeiros séculos, ainda que seja de roupa nova. Você vai ver que essa heresia atacava a igreja, mas talvez não seja essa heresia que esteja atacando a nossa igreja, atacando os nossos membros, mas são coisas sutis, coisas que você, meu Deus, isso não é nada demais. É por aí que a gente começa a observar que alguns estão sendo levados pelas intempéries e nos ventos de doutrina. O perigo chega na igreja quando pessoas começam a trazer coisas novas para o culto. Você não sabe quanto eu sou convidado para trazer coisas novas para o culto. Todo pastor é convidado, ele é atraído. Pastor, por que não faz isso, por que não faz aquilo? Até mesmo os meus pensamentos, os meus desejos, eles começam a fluir e pensar que eu posso fazer alguma coisa. Mas eu começo a me debruçar na vida de oração. Deus, o que é melhor para a igreja? Paulo estava preocupado porque a igreja que alguém ensinar a palavra de Deus estava agora recebendo outros ensinamentos. E ele começa a mostrar aqui exatamente o perigo. O que é que acontece? O perigo chega na igreja quando pessoas começam a trazer coisas novas para o culto. Não sei se você já ouviu falar uma nova unção. Já ouviu falar? Já ouviu falar de uma nova unção? Uma nova unção, uma unção diferente, uma palavra diferente, uma nova revelação, método de alcançar bênçãos materiais. Já ouviu falar? São isso que tem talvez acontecido na vida de alguns que têm se afastado do caminho do Evangelho. Paulo começa a dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai. O que ele começa a mostrar aqui, gente, é que ele estava ali pela vontade de Deus.
Se existe uma das coisas que nós mais procuramos é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Qual é a vontade de Deus para a sua família? Então Paulo começa a mostrar que ele não estava ali pela vontade dos homens, porque os homens queriam. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele está dizendo assim: eu não sou apóstolo porque eu me denominei. Eu sou apóstolo porque fui escolhido por Deus. Se você for começar a abrir um leque por aí afora, quantos estão dizendo que são apóstolos? Quantos estão dizendo que são profetas e nunca foram vocacionados por Deus? Isso não cabe a mim julgar, mas é o que acontece. Então, a vontade de Deus para você, a vontade de Deus para a saúde espiritual dessa igreja, a vontade de Deus para a minha família, a vontade de Deus, é isso que nós procuramos todos os dias. Se bem que nós entramos numa vida de misticismo tão grande, que às vezes queremos entender a vontade de Deus em cima de acontecimentos. Por que não aconteceu isso? Por que isso não foi feito? Talvez eu não consegui. Você começa agora a entender que a vontade de Deus não seja aquilo que você esteja esperando. Principalmente quando nós começamos a debater a doutrina, sabe de quê? Da prosperidade, aonde nós entendemos que Deus dá a quem Ele quer, faz prosperar quem Ele quer, segundo a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida? E Ele vai mostrar agora o que Ele queria para aquela igreja, que é exatamente o que Deus quer para a igreja presbiteriana Zona Sul de Campina Grande. Ele diz aqui: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Ele chama a si mesmo de apóstolo. E ele vai agora mostrar: o primeiro ponto dessa mensagem é que nós devemos buscar a vontade de Deus. Ele reitera lá em Romanos capítulo 12, quando ele diz assim, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então é isso que Deus tem como doutrina saudável para o seu povo, é que a sua vontade ela é boa. A sua vontade não é uma imposição como os líderes ou talvez os falsos mestres estavam chegando nessa igreja. Qual é a vontade de Deus? O apóstolo Paulo, quando ele seguia a viagem para Jerusalém, ele para em Cesareia. Escute isso aqui. E ele chega em Cesareia para seguir sua viagem, e de repente chega um profeta chamado Ágabo. Ágabo chega numa situação que Paulo estava pronto para viajar, e reúne-se com Paulo ali, pega o cinto de Paulo, amarra suas próprias pernas, seus braços, e diz assim: o dono desse cinto vai sofrer isso aqui. E ele pega o cinto mostrando o que ia acontecer com Paulo lá em Jerusalém, e ele amarra os seus pés e mostra a cena eminente da vida de Paulo. Sabe o que acontece? Todos começaram o que agora, Carlinhos? Não vá, Paulo, fica com a gente, você vai morrer. Ele disse: não, eu vou seguir. O que é que vocês estão chorando, quebrantando? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até mesmo para morrer em Jerusalém. Em outras palavras, o caminho pode ser muito tortuoso, mas eu estou dentro da vontade de Deus. Amém? Nós estamos dentro da vontade de Deus? Você está fazendo o que Deus está mandando? É o primeiro ponto que ele fala nessa carta. E ele vai agora começar a falar sobre a gratidão. Ele divide esse capítulo de 1 a 12 em prefácio e saudação, que ele dá saudação, e lá agora vai mostrar ações de graças, e depois o momento que ele ora pela igreja. Orar pela igreja que não conhecia, orar pela obra de Deus. E ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus,
da qual antes ouviste pela palavra do Evangelho da verdade, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Dando sempre graças a Deus. Paulo sabia muito bem que a igreja estava passando por dificuldade, mas ele, Josemildo, ele sabia que tinha uma gratidão, que podia agradecer por aquelas pessoas que estavam crescendo espiritualmente. E ele veio, eu quero agradecer por essas pessoas que receberam, por aqueles que se mantiveram firmes, por aqueles que receberam a palavra e continuam firmes no seu propósito. Ele faz uma apreciação e agora ele começa a agradecer a Deus. Ele primeiro se coloca na posição de homem de Deus. Eu estou aqui fazendo a vontade. A segunda coisa que ele vai mostrar aqui é que dentro da vontade de Deus, ele pode dar graças ao Senhor. Se bem que dar graças a Deus hoje talvez seja muito difícil para nós agora, porque nós estamos ainda pedindo, estamos insistindo com Deus e esquecendo de agradecer. Mas se eu perguntar aqui, quantos têm motivo de agradecimento? Eu acredito que todos têm. Vocês têm, nós temos motivo de agradecimento a Deus. Como ele faz agora? Ele faz um levantamento de como estava aquela situação. E ele vai agradecer a Deus, ao Pai. Qual era o objetivo daquela gratidão? Por que Paulo agradecera? Se agradece por alguma coisa que recebeu. E ele estava exatamente agradecendo a Deus por alguns motivos. A quem ele agradece? A Deus. Qual o motivo do agradecimento? A experiência dos Colossenses é resumida de uma maneira tríplice. Ele diz: a fé, o amor e a esperança. Fé, amor e esperança. Isso aí não pode se apartar da vida do cristão. Você não pode se apartar da fé. Você não pode largar a fé. Ele foi prova disso quando ele já estava no final da sua carreira. E ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei o quê? A fé. Nós precisamos guardar a nossa fé para não sermos levados pelas intempéries e os ventos de doutrina. Então, o ponto principal que ele fala aqui agora é: vocês guardaram a fé. Eu agradeço pela fé de vocês. Ele faz um agradecimento, ele faz uma apresentação, agora, em sua oração, não esquecendo de que problemas ele iria apresentar em oração a Deus, mas ele primeiro diz assim: você permaneceu. Relembra as palavras da igreja do Apocalipse, né? Quando ele diz assim: conheça as tuas obras, conheça a tua perseverança, conheço o teu labor, você guardou, mas diz assim: tenho contra ti que abandonaste as tuas primeiras obras. Então ele faz um agradecimento, lembrando que mesmo desse agradecimento, gente, existiam algumas coisas que precisavam ser ajustadas. Todos nós estamos agradecidos a Deus, mas digo para você que todos nós temos que ajustar as nossas vidas diante de Deus. Vocês concordam comigo? Precisamos ajustar. Alguma coisa está fora, né, gente? E precisamos ajustar. E ele começa a mostrar esses três princípios para o cristão, que é fé, amor e a esperança. São as três graças principais na vida do cristão, daqueles que foram alcançados por Deus. Devemos ter fé, devemos ter amor, devemos amar todos os santos. Queridos, Paulo estava colocando o seu coração amoroso em um povo que ele não pastoreou, em uma igreja que ele não conheceu. Mas sabe o que é? Olha aqui, é quando nós temos o amor pela obra, é quando nós olhamos para a obra de Deus e começamos a dizer: Senhor, essa obra precisa da minha ajuda. Senhor, esta obra é obra de Deus, o que eu preciso fazer? Às vezes nós ficamos assim: não, eu não fui chamado, eu não tenho nada a ver, eu estou em outro local. Paulo podia muito bem dizer: eu não vou fazer nada, apenas orar. Mas ele coloca o coração dele
fardo como se fosse seu. Vocês estão entendendo como a obra de Deus ela precisa ser tratada, como a igreja nós precisamos colocar o nosso coração exatamente na obra de Deus. O fato de que vamos viver juntos no céu deveria nos incentivar a amarmos os outros aqui na terra. E ele pensava nessa esperança futura. E ele diz assim, na esperança, quando ele fala nesse versículo aqui, quando ele diz, desde que ouvimos da vossa fé, do vosso amor e por causa da vossa esperança. O que estava acontecendo? Deixa eu falar para vocês. É que os falsos mestres estavam induzindo na cabeça daquela igreja uma falsa esperança. A falsa esperança presente e a falsa esperança futura. A esperança é quem? Jesus Cristo. Então vocês têm a esperança que é Jesus Cristo. E eles estavam alimentando uma falsa esperança. E Paulo está dizendo, esperança que vos está preservada nos céus. Eles não queriam, olha aqui, eles não queriam que aquele povo crescesse na esperança. Se existe uma coisa que nós precisamos conservar, guardar dentro de nós, é a nossa esperança. Qual é a sua esperança? Há pessoas que perderam a esperança, há pessoas que perderam a perspectiva de vida, há muitos que não têm mais o que pensar, o que sonhar. Mas quando ele diz aqui, a esperança é Cristo, a minha esperança é Cristo, a minha esperança nessa vida é Cristo, a minha esperança na morte é Cristo também. E esse povo estava sendo bombardeado por uma falsa esperança. Eles tentaram inquietar o coração da igreja, afastá-lo da esperança do Evangelho. O Evangelho é a esperança para nós, é a esperança para dias melhores. Evangelho é o que? Boas novas de salvação, são notícias boas que Deus traz para a sua igreja. Você já pensou, se nós perdermos essa esperança, presbítero Solon, como é que vai ficar a nossa vida? A esperança atual, a esperança futura. Mas essa igreja estava perdendo a esperança. Alguém estava sendo induzido, sabe para quê? A não continuar firme nos ensinamentos. Nós somos convidados todos os dias a largar a nossa vida de fé. Nós somos convidados pelos desejos do nosso coração, pelas fantasias da nossa mente, por os desejos da nossa carne, de nos afastarmos da esperança de Deus, sabe? Todos os dias nós somos convidados, nós somos afrontados, mas nós cremos na esperança que é Jesus Cristo. Aleluia! Nós cremos que tudo isso vai passar e Cristo é quem vai sustentar a minha vida, a sua vida, a minha casa, a sua casa e a igreja de Deus. Que esperança você tem? Aquelas muitos que perderam a esperança do Evangelho, a esperança de estar firme com Jesus, a esperança de ser guiado por Deus. Alguns perdem porque tentaram projetar a sua fé no humano, em pastores, em conselho, em presbítero, em outras coisas. Quando nós começamos a projetar os nossos sonhos, os nossos desejos no homem, nós somos fracassados. Nossa esperança em Cristo é tão certa e garantida quanto a nossa fé em Cristo. Uma vez que Cristo está em nós, temos a esperança da glória. A felicidade é a esperança do crente. E ele diz aqui que está preservada. Preservada tem um sentido de reservada, armazenada, separada. É algo que Deus separou para mim. A certeza que eu tenho é dessa esperança. Ele diz assim, no versículo 9: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós.
e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Como foi que Paulo resolveu o problema da igreja? Fernandes, como foi que Paulo procurou resolver o problema da igreja que não foi ele que criou? Como é que nós devemos procurar resolver não somente o problema da igreja, como também os nossos próprios problemas? O que é que Paulo fez? Paulo, ele orou. Paulo se colocou diante de Deus. A vida de oração é a vida que nós precisamos ter todos os dias. O cristão que se afasta da vida de oração, automaticamente ele vai se afastando da vida devocional, da vida da palavra de Deus. Glauber, não tem como dar certo quando nós começamos a negligenciar a nossa vida de oração. Eu não conheço um que se apartou da oração, que se apartou dos ensinamentos, que não esfriasse na fé. Eu não conheço um que conseguiu se manter firme, longe da oração, longe da palavra, longe dos ensinamentos de Deus. Já atendi no meu gabinete N pessoas. Muitos chegaram aqui, pastor, o meu problema é porque eu deixei de orar. O meu problema é porque eu deixei a palavra. Eu me afastei da minha vida devocional. Meus irmãos, problema, ele existe e vai continuar existindo na minha e na sua vida. Como é que nós precisamos enfrentar? Primeira coisa, colocando diante de Deus em oração. E Paulo, ele diz aqui: por esta razão, por causa disto aí, eu me debrucei diante de Deus em oração. Coloque diante de Deus a sua causa em oração. Roberto, se existe um juiz que faz justiça, é Deus. Se existe um Deus que vela pelos seus, esse Deus que nós servimos. Agora, como é que nós estamos esperando a resposta da oração? E Paulo vai mostrar para esse povo por que ele estava orando. Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, olha para aqui, ouvimos o que vocês falaram, o que falaram de vocês, o que disseram na igreja, eu não tive outra atitude a não ser começar a vida de oração. Anete, é orando, é colocando diante de Deus e esperando a resposta do Senhor. Nós não temos resposta prática, nós não temos uma resposta a queima-roupa. Deus, ele responde no decorrer do tempo, no meio ordinário e da maneira que ele quer. A resposta que você está precisando para hoje, talvez ela não chegue no dia de hoje, mas ela chega no tempo de Deus, na hora de Deus, para a sua vida e para a minha vida. O que é que ele diz? Eu estou orando para que alguma coisa aconteça, para aqueles que estavam se afastando, dando agora ênfase à gnose, ao conhecimento humano, aqueles que estavam talvez trazendo doutrina de heresia para dentro da igreja. E ele fala: desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir. Olha o pedido dele, Edson. Pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Queridos, ele disse: eu quero que vocês estejam plenamente cheios
do conhecimento de Deus. Qual é o problema da igreja hoje, meus irmãos? Qual é o problema da igreja hoje? Qual é o problema do povo de Deus? Falta de conhecimento. O escritor Oséias diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. A igreja começa a decadência quando deixa de conhecer a palavra, quando deixa de ter um conhecimento do que Deus quer para ela. Não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. Porque o povo sofre, porque muitos estão de um lado para outro, indecisos, porque estão sem conhecimento do que Deus quer para a sua vida. E ele diz assim: não cessamos de orar e pedir que vocês se enchem de conhecimento da verdade de Deus. O grande objetivo da oração, primeiramente, conhecer a vontade de Deus. Segundo, é dizer: Deus, eu quero conhecer. Esqueça os seus desejos particulares que você hoje vive, que você hoje pede, e lembre-se de que você e eu precisa de conhecer a Deus mais de perto. Que comunhão eu e você tem com Deus? Qual é a sua vida de intimidade com Deus? E ele leva o seu povo exatamente a olhar para esse conhecimento. Esse conhecimento era o conhecimento que os colossenses estavam recebendo, chamado gnose, conhecimento específico para a salvação. Eles ensinavam, gente, era uma heresia, vocês precisam conhecer isso para ser salvo. Eles começaram a ensinar de maneira errada. O seu crescimento, o seu conhecimento é para o seu crescimento espiritual. Há muitos que querem conhecer para a vaidade, há muitos que querem conhecer para mostrar que sabe, mas há um conhecimento profundo, esse conhecimento que eu e você precisa diante de Deus. A igreja de Coríntios foi uma igreja muito problemática. Teve problema com a Santa Ceia, teve problema com o casamento, teve problema com os dons espirituais, teve problema com tudo. E Paulo, ensinando aquela igreja, exatamente no capítulo 12, ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Existiam os ignorantes e os medrosos. Aquele que diz assim: isso é teologia, não quero saber. Nunca. Se interesse, venha saber, venha aprender conosco. Agora, para que esse conhecimento? Por que Paulo mostra esse conhecimento? O conhecimento que ele queria que a igreja tivesse, que você tenha nessa noite, tinha um propósito. E está exatamente no versículo 10. Olha aí. O versículo 10. A fim de viverdes de modo digno. Para que você tenha conhecimento? Para ter uma vida de comunhão com Deus. A fim de viver de modo digno, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que ele vai falar aqui? Ele vai falar que o teu conhecimento, ele tem que ter uma obediência, ele tem que ter uma vida prática diante de Deus. E o que é que eles estavam combatendo? Esse crescimento errado. O cristão deve conhecer o que significa para ele o cristianismo. Uma vida. Sabe o que Paulo disse escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 4? Você diria essas palavras que eu vou falar agora que Paulo disse? Sede
meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo? Será que nós temos, numa linguagem bem popular, bagagem para dizer essas palavras? Porque ele começa a mostrar que você precisa de uma vida de testemunho. Você precisa agora de mostrar para as pessoas, não com suas palavras, mas com suas atitudes. Alguém tem que olhar para mim e para você e ver que nós realmente estamos crescendo espiritualmente, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, modo digno. Aquilo que uma pessoa professa e pensa controla suas atitudes, suas ações e suas escolhas, está em conformidade, apropriado com aquilo que você quer, adequado. Como é a nossa vida? Como é o nosso testemunho lá fora? Você já pensou como é que alguém olha para você? Como é que alguém me vê? Isso é o que Paulo diz, o crescimento seu traz uma vida de dignidade, de testemunho. E ele diz em 1 Tessalonicenses 2,12: exortamos, consolamos, admoestamos para viver de modo digno que vos chama para o seu reino e glória. Você me percebeu que ele ensina a igreja que aprenda, que cresça nos ensinamentos da palavra, mas que tenha uma vida de testemunho, uma vida que as pessoas possam olhar como espelho, dizer assim: eu vejo um santo de Deus, um santo homem de Deus e uma santa mulher de Deus. Quanto é que nós estamos andando de modo digno? Quando nós estamos fazendo aqui tudo do seu inteiro agrado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que Ele chama agora a igreja é para uma vida, sabe de quê? De testemunho. Aquilo que você vive, aquilo que você canta, aquilo que você prega, aquilo que você fala, é a sua vida. Deus tem se agradado de nossas obras. Eu fico imaginando quando Deus mandou o dilúvio. O presbítero André manda o dilúvio e diz assim: achei graça na vida de Noé. Só se Deus fosse mandar um dilúvio hoje e dizer assim: eu me agradei de você, eu vou dizimar, vou acabar com tudo, mas tem uma família que eu vou poupar, é a família de Noé. Eu digo, meu Deus, se essas palavras Lula fossem ditas hoje, será que Deus olharia para mim e para você? Eu tenho uma família que eu vou poupar. Isso dá para a gente refletir um pouco, Roberto, e pensar assim: será que a minha vida ela é pautada na vontade de Deus? Como é que sabemos que estamos agradando a Deus? Quando Paulo responde lá aos Gálatas, e essa resposta é para mim e para você. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quando é que eu estou andando conforme a vontade de Deus? Quando eu começo a agradar a Deus e não a minha carne. Ele diz aqui: digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências, desejos da carne. Ele fala uma expressão, eu acho que é uma expressão exagerada. O império jamais.
onde é que jamais vai caber dentro da minha e da sua vontade de nunca fazer a vontade da carne, mas é para mostrar que a expressão é dura, que Deus mostra que o pecado é duro e que a gente deve resistir, mesmo sabendo que vamos falhar, que vamos pecar, mas devemos pelo menos nos esforçarmos todos os dias em fazer a vontade de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade e com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo da parte que vos cabe a herança dos santos na luz. Eis agora, sendo que perseverante, paciente. A igreja perde a paciência quando quer ouvir aquilo que o seu coração pede. A igreja perde a paciência quando quer ouvir os ensinamentos que vêm agradar o seu próprio coração. A impaciência toma conta do nosso coração quando nós estamos envolvidos com aquilo que nós queremos. Não é o que você quer ouvir, não é o que nós queremos ouvir, é o que Deus tem para falar através de sua palavra para nós. E Ele reitera aqui que nós devemos ser perseverante, longânimo, com alegria, dando graças a Deus por tudo, com paciência, a paciência triunfadora, com alegria. A oração cristã, pois é, faça-se, Senhor, vitorioso sobre todas as circunstâncias, faça-me paciente com cada pessoa, dê-me disto com alegria, do que nenhuma circunstância nem pessoa pode me privar. E ele vai encerrar esse versículo dizendo, dando graças ao Pai, que por vós fez idôneo da parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Paulo escuta o que estava acontecendo na igreja. Ele se coloca como o homem que foi escolhido pela vontade de Deus. Deixe de querer medir força com a vontade de Deus. A vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. Isso é tão bom que quebra o nosso orgulho. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A minha vida deve ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Aí você vai bem. Sabe quando é que vai mal? Quando você fala assim, eu não quero, eu não vou, eu não faço. Não tem quem faça eu fazer isso. Não tem quem peça que eu faça isso. Aí vai dar tudo errado. Mas quando você diz assim, Senhor, eu não queria, eu não quero, mas quero que o Senhor aquiete o meu coração e faça assim a tua vontade. E ele encerra dizendo, dando graças ao Pai. E ele ora pelos colossenses, dizendo, vocês se animem, vocês recebam a palavra e cresçam no pleno conhecimento para saber a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Que possamos crescer na graça, no conhecimento de sua palavra. Aí a nossa vida vai ter sentido. Que Deus nos abençoe. Amém.